17, no verso 22 ao verso 24. A seguir, dirigiu-se a seus discípulos, dizendo: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está. Não vades, nem os sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Todo cristão que tem o mínimo de conhecimento das Escrituras e ama Cristo, anseia pelo seu retorno. A segunda vinda de Cristo a esse mundo, a Bíblia nos diz que é o ápice da obra do nosso Senhor. É a sua exaltação. É onde Cristo deixa de lado a sua longa humilhação e é exaltado diante de todo mundo. Como aqueles que amam a Cristo, nós devemos ansiar por esse dia. Nós devemos desejar o tempo em que o nosso Senhor retornará em glória e majestade. E diz a Bíblia que Ele fará isso por muitos motivos: para fazer justiça, para colocar um fim nessa história de tanto sofrimento, de tanta maldade que existe nesse mundo. Assim como a nação de Israel ansiava pela vinda do Messias, os filhos de Deus devem almejar pelo retorno de Jesus Cristo. Quem ama a Cristo deve desejar esse dia. Quem ama Jesus deve fazer coro com os membros lá da igreja de Tessalônica, sobre o qual está escrito que eles estavam esperando o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou dos mortos. O Novo Testamento não usa a expressão segunda vinda. No entanto, essa é uma doutrina ensinada com grande ênfase nas páginas do Novo Testamento. Para você ter uma ideia da ênfase que o Novo Testamento confere a essa doutrina, existem mais de 250 referências ao longo do Novo Testamento sobre o retorno de Cristo. Na verdade, a volta de Jesus é uma das verdades mais evidentes e mais enfatizadas nas páginas do Novo Testamento. O próprio Cristo falou sobre o seu retorno em muitos momentos. Ele se valeu de afirmações diretas, em outros momentos ele utilizou-se de parábolas para transmitir o ensinamento ou os ensinamentos acerca do seu retorno. Ele falou sobre esse tema em várias oportunidades, com o motivo, com o objetivo de confortar, de consolar, mas também de alertar aos seus discípulos sobre a necessidade de estar vigilante. Alerta para receber o seu retorno. Não só Cristo, mas os próprios apóstolos, depois dos evangelhos, aqueles que vão escrever as epístolas, as cartas, em muitos dos seus escritos, eles também vão tratar desse tema. Esse era um assunto que estava constantemente presente na pregação apostólica. Não por acaso, a igreja primitiva, ela vai viver a expectativa do regresso, do retorno de Jesus. E esse texto ao qual nós chegamos agora na nossa exposição do Evangelho de Lucas, esse texto que nós temos pela frente, esses próximos versos aqui do capítulo 17,
é mais um daqueles muitos textos da palavra de Deus que tratam sobre esse tema, sobre esse assunto do retorno de Cristo. Semana passada nós vimos nos versos anteriores que Jesus foi interrogado pelos fariseus acerca da chegada do reino. E aí então, olha aí o que diz o verso 20: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. E nós vimos semana passada que aqueles homens, eles aguardavam um reino completamente diferente do conceito de reino que a Bíblia nos dá para o reino de Deus. Aqueles homens esperavam um reino visível, terreno, geográfico, com soldados, com exércitos, com pompa, com coroação. Esperavam um reino no qual os judeus ocupariam ali um lugar de destaque. E aí nós vimos que Jesus tomba por terra toda aquela concepção que aqueles homens tinham acerca do reino de Deus. E aí Jesus então aproveita a oportunidade e começa então a ensinar verdades acerca do seu retorno. E o que nós vamos fazer hoje, nos próximos 2 ou 3 domingos, é exatamente isso. Nós vamos ver aquilo que Cristo nos diz acerca do seu retorno. E a primeira verdade que Ele nos ensina com essas palavras aqui é que a vinda dele, o retorno dele, será almejado, desejado por muitas pessoas. Olha o que ele diz no verso 22: virá o tempo, chegará o dia em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Essa semana uma pessoa me mandou uma mensagem no WhatsApp e disse: pastor, olha isso aqui, não é possível. Era uma atividade que a filha dela precisava fazer numa determinada escola, e ela falou assim: eu não aguento mais toda essa doutrinação, todo esse lobby contra a fé cristã. Para o cristão, em muitos momentos surge um cansaço de viver nesse mundo. E quanto mais nós vivemos nesse mundo, parece que mais cansados nós ficamos com uma série de situações que nos sobrevêm, que chegam sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Não são poucas as situações que fazem o crente piedoso desejar o retorno de Cristo. Injustiças, impunidade, corrupção, perseguições, imoralidade, zombaria no nome de Cristo, o nosso próprio coração pecaminoso. Quando a gente percebe que a gente não consegue, muitas vezes, vencer aquele pecado, aquela dificuldade, as seduções do mundo, os ataques de Satanás, a indiferença das pessoas, a incredulidade daqueles que nós amamos, pessoas com as quais nós compartilhamos o Evangelho, falamos das Escrituras, mas elas não estão nem aí. As decepções que nós temos com as pessoas, são muitas as situações que nos fazem, em algum momento, ou em muitos momentos, em muitos contextos, cansar de viver nesse mundo. Jesus reconhece isso, e Ele nos diz: chegará o dia em que vocês desejarão ver
o meu retorno. Não se trata apenas de esperar, mas de esperar de maneira correta. É o que ele está nos ensinando aqui. Não apenas esperamos, mas devemos aguardar com expectativa, com anseio, com desejo esse retorno. Fala a verdade. Quando foi a última vez que você desejou o retorno de Cristo? É difícil de lembrar. Por isso que a gente precisa vir aqui. Por isso que a gente precisa ser confrontado pelas Escrituras. Porque o que Jesus nos diz é que o nosso desejo pelo seu retorno não é algo passivo, deve ser algo intencional. O nosso desejo pelo retorno de Cristo deve ser algo constante e intencional. Escrevendo a Tito, Paulo diz assim: vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. Aí ele diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Ele diz: nós precisamos viver com a esperança de que Ele volte. Na outra carta pastoral a Timóteo, Paulo diz assim: a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Percebe? A gente não apenas espera, a gente anseia, a gente deseja, a gente deve viver buscando e orando pelo retorno de Cristo. A nossa oração deve ser constantemente aquela que feita por João, lá em Apocalipse 22, quando ele diz: vem, Senhor Jesus. É um pedido, é um clamor, é uma oração pelo retorno dele. Quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, Jesus nos disse para orar da seguinte forma: venha a nós o teu reino. E aqui existe o aspecto escatológico, o anseio por aquele dia quando Cristo vai retornar com poder. Então o cristão é alguém que vive com expectativas do retorno de Cristo. O nosso desejo é que Ele abra aqueles selos mencionados lá por João e retorne logo. Então ele diz: chegará o dia, virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem. Esse é um fato. Desejar o retorno de Jesus por causa dos problemas que nós vivemos nesse mundo é algo legítimo. No entanto, não é o desejo mais nobre, e pode ser egoísta. O nosso desejo pelo retorno de Cristo, para nos livrar desse mundo mal, é legítimo. No entanto, esse desejo ele deve estar abaixo do nosso anseio pela glorificação que Cristo vai receber no seu retorno. Ou seja, podemos desejar o retorno de Cristo por causa dos problemas e das lutas que aqui enfrentamos? Sim. No entanto, o nosso desejo maior pelo retorno de Cristo deve ser por causa da glória que Ele vai receber quando voltar. Quando Ele voltar, a Bíblia nos diz que Ele vai receber a glória que lhe é devida. E esse deve ser o motivo maior pelo qual ansiamos o seu retorno. Qual é
a última imagem que o mundo tem de Jesus Cristo aqui nesse mundo. A última imagem que os filósofos, os críticos, as pessoas que zombam da fé cristã, a humanidade, a última imagem que a humanidade tem é do Cristo crucificado, que nada pôde fazer para se defender. Homens ao seu redor zombando, cuspindo, escarnecendo, tratando com desdém, com zombaria. Essa é a imagem, a última imagem do mundo acerca de Cristo. Sabe o que a Bíblia diz? Isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim. Vocês acham que essa será a última imagem que os homens terão dele? Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. A gente acredita nisso? O sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus, e os poderes do céu serão abalados. Mateus 24, 29, fala do retorno de Cristo. Ou seja, a imagem aqui é de que o céu, como nós conhecemos, vai entrar em colapso. E aí o texto diz assim: esse será o sinal do Filho do Homem quando ele aparecer no céu. Está dizendo que tudo vai entrar em colapso, vai desaparecer tudo. E aí então Cristo virá. E aí diz o texto: e todas as tribos da terra se lamentarão. Nós vamos falar sobre isso nas próximas semanas. Porque o homem vai perceber, os seres humanos vão entender que o ciclo se fechou, que o mundo terá um fim. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O que a Bíblia nos diz é que quando Cristo voltar, Ele não vai vir de maneira humilde, semelhante àquela que aconteceu lá naquele estábulo em Belém. A Bíblia diz que Ele virá com grande glória. Será que a gente consegue imaginar o que é com grande glória aqui? Preste atenção. Aquele que está dizendo que Cristo virá com grande glória é o mesmo que criou as cataratas do Iguaçu. Aquele que está dizendo que Cristo virá com grande glória é o mesmo que criou os lençóis maranhenses, a grande barreira de coral da Austrália. Aquele que diz que Cristo virá com grande glória é o mesmo que criou o grande buraco azul de Belize, o grande cânion nos Estados Unidos, aqueles lagos encantadores da Islândia, os planetas, as estrelas, os lugares mais lindos desse mundo. Quem criou esses lugares que quando você chega assim e vê, tira o seu fôlego e você é levado a dizer: não é possível, que negócio impressionante. Esses lugares que nos deixam encantados, todos eles foram criados por esse que está dizendo que quando Cristo voltar, Ele vai voltar em grande glória. Será que a gente consegue? Não, a gente não consegue.
O Filho do Homem virá sobre as nuvens do céu, com grande glória. Será que a gente consegue imaginar o que vai ser isso? Eu duvido. Eu duvido que alguém consegue imaginar o que é isso. Cristo receberá grande glória. E o nosso maior anseio pela vinda do nosso Senhor deve ser por causa da sua exaltação. Podemos desejar o retorno de Cristo, porque com o seu retorno, as nossas mazelas, os nossos problemas, eles deixarão de existir? Sim. Mas se o nosso desejo pelo retorno de Cristo se limita apenas a isso, esse é um desejo egoísta. Porque o nosso maior desejo pela volta de Cristo precisa ser, deve ser, pela exaltação do nome dele. Muitos pensam assim: se eu morrer eu vou logo para o céu e Jesus voltou para mim. Quem ficar aqui que lute. Ou seja, os problemas dele acabaram. Mas esse tipo de pensamento diz respeito a quem? Unicamente a pessoa que pensa assim. É um pensamento completamente egoísta. É uma forma de pensar centrada unicamente na pessoa. Devemos desejar o retorno de Cristo para que os nossos problemas acabem, sim. Mas esse desejo deve estar abaixo do desejo maior, que é a exaltação de Cristo por cada um de nós. Agora, o que as Escrituras nos ensinam é pensar naquilo que o retorno de Cristo significa. Significa que, primeiro, você pode olhar aí no esboço, as promessas divinas se cumpriram. Quando Ele voltar, as promessas divinas se cumpriram. No Antigo Testamento, Deus fez uma série de promessas de que viria um Messias e que ele estabeleceria um reino eterno. São cerca ali de 300 profecias messiânicas relacionadas à vinda de Cristo. E dessas 300 profecias, cerca de 1/3 delas foram cumpridas na sua primeira vinda. Sabe o que isso significa? Ainda existem cerca de 200 promessas do Antigo Testamento que ainda não foram cumpridas e que serão cumpridas quando Cristo voltar. Quando Ele retornar, essas promessas se cumprirão. Ou seja, o cumprimento dessas promessas trazem glória ao nome de Cristo, revelam a sua integridade, a sua credibilidade, a sua verdade. Porque quando eu prometo uma coisa e não cumpro, por outro lado, quando eu prometo e cumpro, isso revela o meu compromisso, o meu zelo, a minha fidelidade. Então, quando Cristo retornar, aquelas promessas que ainda não foram cumpridas e que serão cumpridas, elas trarão glória a Cristo. Por quê? Porque elas se cumprirão, mostrando que Ele é zeloso e fiel, íntegro e verdadeiro. Segundo, o retorno de Cristo significa que as injustiças e corrupções deste mundo receberão o devido tratamento. Irmãos, quando nós lemos, ouvimos e vemos
casos e mais casos de injustiças que existem na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo. E a gente tem aquela sensação de: não é possível. Não é possível. O que a Bíblia nos diz é que aquilo que faz você dizer não é possível não é o último capítulo da história. O fim não é aquele dali. O capítulo final ainda não foi escrito. 2 Tessalonicenses 1 é um dos textos que falam do retorno de Cristo. E ali é dito que Jesus será revelado do céu com seus anjos. E Paulo diz assim, que os anjos que virão com Cristo são poderosos, com fogo flamejante. Por que você acha que Cristo voltará e terá ao seu lado anjos com fogo flamejante para fazer cair nas crianças? Aquele ali é um símbolo do julgamento severo que Cristo dará a todos aqueles que cometeram as mais terríveis atrocidades desse mundo. Quando Ele voltar, Ele vai distribuir retribuição àqueles que fizeram coisas terríveis e passaram impunes. Eu sei que grande parte de vocês gosta de história. Eu gosto de história. E quando você sai da história ensinada no livro didático e começa a ler algumas coisas além, um pouquinho mais, outros livros, irmãos, esse mundo é um mundo de muitas injustiças. Quando você lê sobre o que aconteceu com os africanos ao longo ali do século 16, 17, 18, quando você lê o que aconteceu nos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, quando você lê o que aconteceu com os campos de concentração na Sibéria, promovidos pelo regime socialista, você lê aquelas histórias e você diz assim: não é possível. Não é possível. O que a Bíblia nos diz é que chegará um dia em que Cristo virá com os seus anjos, com fogo flamejante, e Ele dará a penalidade para cada um dos seres humanos que fizeram atrocidades e cometeram injustiças contra os outros. Apocalipse 6, João diz na visão que ele tem lá do céu, que tem um pessoal lá no céu que clama dia e noite, que estão diante do altar de Deus clamando. Vocês lembram quem é aquele pessoal? Os mártires. E os mártires, eles estão dizendo assim: até quando, Senhor? João diz que essa é a oração dos mártires lá no céu. Até quando, Senhor? Até quando eles ficarão impunes? Até quando isso vai continuar? Até o retorno de Cristo. Ele virá com fogo flamejante. E diz a Bíblia que quando Ele fizer o justo juízo, isso trará glória ao nome dele. Cristo receberá glória ao exercer juízo
sobre aquelas pessoas que supostamente ficariam impunes. Terceiro, as Escrituras nos ensinam a pensar naquilo que o retorno de Cristo significa. E significa, terceiro, que os escarnecedores deste mundo receberão a resposta que merecem. O que você vê por aí afora? A divindade de Cristo sendo atacada, a doutrina da Trindade sendo atacada, o Evangelho da Graça sendo atacado, muitas e muitas doutrinas da Palavra de Deus sendo atacadas. Assim também a verdade acerca do retorno de Cristo é atacado. É atacado. Abra aí, por gentileza, 2 Pedro capítulo 3. Segunda Pedro 3, a partir do verso 3. Nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Pare um pouquinho. Qual é o argumento desses homens, desses escarnecedores? Eles dizem assim: tudo é da forma que sempre foi, nada no mundo se muda, nada é alterado. E aí, partindo desse argumento, eles dizem assim: não vai acontecer nada porque nunca aconteceu. Onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Nada vai acontecer porque nunca aconteceu. Um argumento simplesmente ridículo. É como alguém dizer assim: eu não vou morrer porque eu nunca morri. É desse nível. No entanto, Pedro utiliza aqui para responder aquela ironia, aquele deboche, ele utiliza aqui o argumento da criação, nos versos 5, 6 e 7, e mostra que as coisas não continuam do mesmo jeito. Ele vai dizer que a história mostra que muitas coisas foram sendo alteradas, inclusive na natureza. E aí o apóstolo, então, depois de usar esses argumentos, ele explica o motivo da aparente demora do retorno de Cristo. Está aí no verso 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Pedro nos diz que a paciência de Deus está esperando a conclusão dos redimidos. Essa é uma dica que a Bíblia nos diz acerca do retorno de Cristo. Vou falar sobre ela lá na frente. Uma dica que as Escrituras nos dão sobre o retorno do nosso Senhor é que, enquanto o número dos eleitos não se completar, Cristo não voltará. No entanto, quando isso acontecer, olha o que diz o verso 10: virá, entretanto, o dia como um ladrão, no qual os céus passarão como um rugido, os elementos serão destruídos com calor intenso,
a terra e suas obras serão queimadas. Ou seja, quando Cristo retornar, os escarnecedores deste mundo receberão a recompensa ou a resposta que merecem, e Cristo será glorificado. Percebe? Qual é o meu ponto aqui? Desde que iniciei a mensagem, quem é crente, quem é filho, filha de Deus de verdade, deve ansiar pelo retorno de Cristo. Foi o que ele disse lá no texto que estamos estudando, de Lucas 17: chegará o tempo que vocês desejarão o retorno do Filho. E esse nosso desejo, ele deve existir, porque com o retorno de Cristo, os nossos problemas desaparecerão? Sim, isso é possível. No entanto, o nosso desejo maior deve ser para que, com o retorno de Cristo, Ele receberá a glória maior por toda a sua obra que Ele realizou ao longo desse tempo. João 17, não precisa ver, você conhece a história. Jesus está ali na oração sacerdotal, conversando com o Pai. Ele levanta os olhos para o céu, diz João, e ele diz assim: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Um pouquinho mais na frente, Jesus diz assim: Pai, desejo que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estou. Por que Jesus deseja isso? Para que eles possam ver, disse Jesus, ver o que? A minha glória. Essa é a atitude correta daqueles que são de Cristo. Eles desejam a segunda vinda porque eles querem ver a exaltação de Jesus Cristo. Esse deve ser o motivo maior pelo qual nós desejamos a volta de Cristo. Vamos voltar lá para Lucas, estamos caminhando para o fim. Quando ele responde a pergunta dos fariseus sobre o seu retorno, ele nos ensina que nós não apenas devemos desejá-la, mas ele também nos ensina que a segunda vinda de Cristo será repentina. Olha o que diz o verso 24: assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Quando nós entramos em passagens proféticas das Escrituras, e aquelas que falam do retorno de Cristo, da segunda vinda dele, é uma delas, nós tratamos de assuntos controversos, onde existem várias interpretações. No meio de tanta controvérsia, um consenso e uma certeza que nós temos em meio a tantas dúvidas é que existem muitas coisas sobre o retorno de Cristo que não nos foi revelado. Não há parte da palavra de Deus que nos deixe com mais perguntas do que aquelas passagens que lidam com aquelas coisas que ainda não aconteceram. Nós sabemos que Cristo está voltando, mas nós não sabemos quem é o anticristo, quem é o falso profeta, quem são os governantes e os reis que se colocam contra Cristo no momento que ele voltar, e assim por diante. São muitas coisas relacionadas ao retorno de Cristo que a gente não sabe. Pedro diz que os escritores do Antigo Testamento, eles não conseguiam imaginar quem seria o Messias ou quando o Messias viria. De forma semelhante, existem elementos da segunda vinda que nós não temos como saber.
E talvez o maior mistério de todos os mistérios acerca do retorno de Cristo seja o quando. Quando Ele vai voltar? Você certamente já ouviu falar de muitas igrejas, denominações, religiões, pessoas que marcaram o retorno de Cristo, a volta de Cristo. Ninguém sabe. Agora, o que se sabe, segundo as Escrituras, é que ela será repentina. Nós já passamos por esse texto alguns meses ou anos atrás, lá no capítulo 12. Jesus diz assim: virá o Filho do Homem a hora em que não imaginais. Escrevendo ao pessoal de Tessalônica, Paulo diz assim: Cristo virá como ladrão à noite. Você sabe quando é que o ladrão vem? Ninguém sabe quando vai ser. Pode ser a qualquer momento, inclusive essa noite. Tenho certeza que você pensou aí assim, né? Essa noite não vai ser essa noite. Tem certeza? Por que não? Você sabe quando ele vai voltar? Então por que você está dizendo que não vai ser essa noite? Por que esse elemento da surpresa ele é tão importante? Por que esse elemento da surpresa é tão enfatizado nas Escrituras a ponto do próprio Filho dizer assim para os discípulos: olha, nem eu sei. Lembra disso? Acerca disso, só o Pai que sabe, nem eu sei. Por que esse elemento da surpresa é tão importante? João nos diz, lá na sua epístola ele vai dizer: aquele que tem a esperança do retorno purifica-se a si mesmo. O que João está dizendo é que se você vive como se Cristo pudesse voltar a qualquer momento, isso tem impacto sobre a sua vida. Lá no final do Apocalipse, Jesus diz: eis que venho cedo, ou de repente, e a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ou seja, Jesus está dizendo: eu estou chegando, e quando eu vier, eu recompensarei com base naquilo que eu encontrar você fazendo. É por isso que a gente é instruído a vigiar, a orar e a estar pronto, porque pode ser a qualquer momento. O problema é que a gente não acredita que pode ser a qualquer momento, mesmo a Bíblia dizendo isso. Quando eu era moleque, a curva de atuei, quando eu era criança, ficava sozinho em casa, fazendo o que eu não devia. Adivinha qual era o meu maior medo? Ele podia chegar a qualquer momento. O meu pai podia chegar a qualquer momento. Eu não tinha como descobrir o momento em que ele ia dobrar aquela esquina com aquele carro azul, que ele ia abrir aquele portão e não ia dar tempo. Quando ele chegava em casa e eu estava fazendo algo que ele disse para eu não fazer, já deve ter vivido essa experiência também.
No entanto, irmãos, quando ele dizia assim, não faça, e obediente à ordem dele, eu não fazia, e obediente à vontade dele, eu não fazia. Eu não tinha medo do barulho do carro dele, eu não tinha medo dele abrir o portão, eu não tinha medo dele chegar. Se nós vivemos a vida piedosa que as Escrituras nos ensinam a viver, nós ansiamos, nós desejamos o retorno do nosso Cristo. Nós devemos viver debaixo desse mistério do retorno de Cristo de forma piedosa, zelosa, atenta, porque nós não sabemos quando Ele vai voltar. Essa característica do retorno de Cristo deveria produzir em nós uma atitude responsável sobre essa questão. João vai dizer em Apocalipse 16:15: bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes. Eu pergunto, você de fato crê que Jesus vai voltar? Com que frequência nós pensamos sobre esse assunto? Como disse no início da mensagem, existem mais de 250 referências no Novo Testamento sobre a volta de Cristo. Ou seja, é uma doutrina extremamente enfatizada pelo Novo Testamento. Por que então falamos tão pouco, pensamos tão pouco, sequer oramos? Que Deus nos ajude a pensar nisso, e que esse trecho do Evangelho de Lucas, no qual nós estamos debruçados hoje, nas próximas semanas, nos leve a pensar, a relembrar dessa doutrina tão importante, tão consoladora, tão encantadora, que é o retorno de Cristo. Muitas vezes nós achamos que isso é para daqui a 10, 20, os dois maiores seminários batistas que existem no Brasil, os dois maiores, um deles, Rio de Janeiro, outro, Recife. Os dois foram fundados por missionários da Junta de Richmond, nos Estados Unidos. Fundados, e durante muito tempo, aquela junta de lá mandou missionários para cá, para trabalharem aqui gratuitamente, eles que pagavam esses caras. Quando eu fiz o seminário no Sul, aqui no Rio, eu tive aula com dois professores que eram missionários de lá. Há poucos anos atrás, essa junta parou de enviar missionários não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro, debaixo de uma única alegação. Sabe qual é? Eles disseram que Jesus está muito perto de voltar e que eles não vão mais investir nesses missionários nos seminários. E essa junta é constituída de muitos teólogos respeitados que chegaram à conclusão de que não vão mandar mais professores para seminários, porque Cristo está próximo de voltar. Eu não sei se eles estão corretos na leitura deles,
que sei é que a volta de Cristo será repentina, quando a gente menos espera. Você está preparado? Não haverá outra chance, porque a volta de Cristo será o capítulo final da história. Quer queiramos, quer não. Quer creiamos, quer não. A volta de Jesus não será em caráter provisório ou temporário. Que Ele nos encontre alertas, vivendo de maneira responsável e piedosa. Vamos orar. Ó Deus, diante de tudo que acabamos de ouvir, sobre um tema tão esquecido, tão negligenciado, sobre um assunto que é motivo de zombaria da parte de muitas pessoas, que o Senhor nos dê a responsabilidade de ouvir esse assunto com piedade, com zelo, com seriedade. Ó Deus, livra-nos da incredulidade, livra-nos daquele pensamento e sentimento de que isso está longe, porque não é esse o sentimento e o pensamento que as Escrituras nos dizem que devemos ter. A Bíblia nos diz que devemos viver como se Cristo pudesse voltar a qualquer momento. E ó Deus, que momento glorioso será este! Momento em que as injustiças desse mundo serão reparadas. Ó Deus, nós não fazemos a menor ideia de como isso será possível. Nós apenas cremos porque a Tua palavra diz que isso vai acontecer. Momento em que as nossas dores, elas nunca mais existirão. As nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos temores, tudo isso deixará de existir. Que coisa boa, Senhor, que coisa extraordinária será aquele momento quando o Senhor voltar. Mas acima de tudo isso, que o nosso anseio, o nosso desejo pelo retorno do Teu Filho seja para que Ele receba a glória que lhe é devida, por tudo aquilo que Ele aqui fez, por tudo aquilo que aqui Ele sofreu, por toda a sua humilhação, por tudo aquilo que Ele passou. Ele merece e deve ser exaltado, honrado, dignificado. E a Tua palavra nos diz que no retorno dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Ó Deus, que grande dia será aquele quando o nosso Senhor voltar por cima das nuvens, trazendo com Ele os anjos com fogo flamejante. Ajuda-nos, Senhor, a crermos nisso, a vivermos a partir da crença nisso. É a nossa oração, é o nosso pedido, em nome de Jesus.